Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveitando esse início para agradecer você que confia no nosso trabalho e está sempre de olho nas nossas entrevistas por aqui. Se você ainda não é um inscrito no canal e não sabe, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aproveite para se inscrever e pode maratonar. Tem muita entrevista bacana para você aprender, entender sobre os assuntos. É assim fantástico ter o conhecimento. Às vezes você não vai usar naquele momento, mas você pode ajudar alguém que esteja precisando aí daquela informação. Nesse início, eu sempre agradeço os nossos parceiros, quem está conosco aqui, a Fisiolook, a clínica de fisioterapia aqui de São Paulo. Eles estão localizados na Zona Leste. Para você saber como é o atendimento, como que funciona lá, é só mandar mensagem ou ligar no telefone. O DDD é 11 2193 3583. Também é possível encontrar o Instagram, @Fisiolook, e o site é www.fisiolook.com.br. Tem reabilitação ortopédica, neurológica, RPG, pilates, acupuntura, uma equipe de fisioterapeutas esperando a sua demanda para te ajudar a sair dessa situação que você se encontra agora. A gente também aproveita para agradecer a farmácia de manipulação Empório Magistral, nossa parceira por aqui também. A Empório Magistral está localizada aqui em São Paulo, mas olha que bacana, eles entregam em todo o país. Para mandar o seu orçamento, tirar sua dúvida, né? Receber o seu orçamento, mandar aí a sua prescrição do manipulado, faça pelo WhatsApp. O DDD é 11 5089 5123. 5089 5123. Eles também estão lá no Instagram, @Empório Magistral, e tem o site www.emporiomagistral.com.br. Essa farmácia de manipulação é uma empresa fantástica. Quem está à frente dessa empresa é a doutora Silmara Spinelli, já esteve aqui conosco 2 vezes, em breve virá mais vezes aqui tirar as dúvidas, falar sobre a importância de ter sempre à mão, e você sabe, né, como é importante ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança, porque em algum momento você vai precisar desse contato. Então, tá aí minha dica para você. A entrevista de hoje é com o Dr. Tiago Ortiz. Ele é especialista em plástica ocular. É isso mesmo, doutor? Seja bem-vindo. Obrigada por atender ao nosso pedido, à nossa solicitação. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muitas pessoas que querem ou precisam fazer alguma cirurgia aí nessa região ocular, ou que esse entorno aí dos olhos também, né, que gera tanto medo, angústia e tira a função muitas vezes, né? Sim. Muito obrigada por ter vindo, uma Eu alegria que te receber agradeço. aqui. Eu que agradeço. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui. Espero poder contribuir da melhor forma e informar as pessoas, né? Eu acho que esse é o maior objetivo. E estou à disposição. O que eu puder ajudar, estamos aí. Muito legal. Doutor, começa explicando pra gente, porque quando a gente fala da plástica nos olhos, da plástica dessa região ocular, Tá, a primeira cirurgia que vem à nossa mente é a blefaroplastia. sim. Ela é a mais procurada, ela é a mais buscada. A gente conversava um pouquinho antes aqui da entrevista e eu falei que, olha, que esse tema é importante, porque se a gente viver tempo suficiente, É, vai precisar fazer uma blefaroplastia, né? sim, é bem isso. A principal cirurgia, com certeza, é a blefaroplastia, da minha especialidade, né? Que nem você comentou, sou oftalmo, depois eu me especializei em cirurgia plástica ocular. Existem várias cirurgias que a gente realiza, mas acho que 95% das cirurgias, para mais se bobear, que eu realizo hoje em dia é a blefaroplastia. Então, porque é uma cirurgia muito prevalente, né, muito comum. Essa região periocular é uma região que tem uma pele diferente da pele do rosto. Então, é uma pele que envelhece mais rápido, denuncia um envelhecimento um pouco mais rápido do que o restante do rosto. Então, em teoria, todas as pessoas vão precisar, aquilo que a gente estava comentando. E hoje, a questão da indicação, uma coisa que a gente também conversou antes, né? Ela mudou muito, né? No começo, quando eu aprendi, coisa 10, 15 anos atrás, com professores, a gente ouvia assim, melhor fazer depois dos 50 anos, esperar a pessoa estar mais velha. E hoje em dia a questão não é mais essa, né? Hoje em dia é a gente avaliar queixa do paciente e indicação. Então, se o paciente tem algum descontentamento estético na região periocular, é o primeiro passo para a indicação. O segundo passo é a gente avaliar e ver se tem indicação.
Então, por isso que a cirurgia é muito procurada, porque tem muita gente com descontentamento e muita gente com indicação. Legal você falar, né, da tua especialidade, que é a oftalmologia, e aí é uma área de atuação, é uma subespecialidade essa questão da plástica ocular. Exato. Como é isso? Porque senão quem está em casa pode achar que vai ao oftalmo e que ele já... Qualquer oftalmo vai conseguir fazer a cirurgia. Não é assim, né? Exatamente esse é o termo, uma subespecialidade da oftalmologia. Não só a oftalmologia, como todas as áreas da medicina hoje, elas são muito segmentadas, né? Então, geralmente, quando você termina a oftalmologia, você tem vários caminhos a se subespecializar. Então, retina, catarata, córnea, cirurgia refrativa e oculoplástica, cirurgia plástica ocular, que foi o caminho que eu escolhi fazer. E agradeço a Deus, sou muito feliz com o que eu faço, eu gosto muito. Isso dá pra ver, né, doutor? Eu te acompanho nas redes sociais, dá pra ver que é realmente uma satisfação poder entregar o teu trabalho e ajudar. Sim, a gente tá falando de autoestima, da energia que volta pra pessoa, né? A indicação e a idade, conforme você falava, né? Isso é bem curioso, que tem mudado em várias áreas, né? Sim. Pensar em cirurgia plástica, então você vai... Uma menina, uma adolescente com gigantomastia, por exemplo, você vai esperar ela ser mais velha só porque pode ocorrer de acontecer novamente um ganho de peso, um excesso ali, precisar fazer novamente a cirurgia? Não, né? Você vai tirar a qualidade de vida dela tão jovem? Exatamente. Esse é o pensamento, né? Sim. Então, idade, não dá pra dizer. É muito de uma queixa. Tem um fator genético, você falou dessa pele, né, doutor? Tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, a pele é realmente muito diferente, ela é muito fininha, tem produto específico, cosmético, dermocosmético para essa área. Tem. E assim, mesmo assim, não dá conta, né? Porque você falou da pele ser muito fina, e realmente a pele mais fina do corpo, pele peripalpebral. Então, esse é o principal fator para ela envelhecer mais rápido, né? Por mais que a gente use protetor solar, o fato a gente tá muito exposto, né? Saiu na rua, você está exposto à radiação ultravioleta. E a pele é muito fina, então ela vai envelhecer. E aí, com alguns fatores, alimentação, atividade física, genética, tem gente que envelhece mais cedo, tem gente que envelhece mais tarde. E ela denuncia. A pele da pálpebra inferior tem pacientes que têm ela muito enrugada, muito marcada. E aí, em determinado ponto, procedimento estético, laser, tem coisas que não vão resolver. E aí tem que fazer a cirurgia para ter a melhora que o paciente deseja. Na medicina não dá para dizer que nada é definitivo, né? Assim como a cirurgia de blefaroplastia, você vai resolver ali por um tempo, muito mais do que procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos, né? Mas não dá para dizer que é para sempre também. Com certeza não. E cada corpo vai reagir de uma forma à blefaroplastia? Vai. Cada corpo, cada raça, a gente percebe, por exemplo, pacientes orientais, a pele é muito mais espessa, né? Então, o resultado, o pós-operatório imediato ele é diferente e a durabilidade do resultado é diferente. Então, a gente costuma dizer uma média, que essa é uma pergunta que os pacientes costumam fazer, né? Quanto tempo dura a cirurgia, o resultado? Então, em média, os estudos mostram 10 anos, mas isso varia muito. Isso tem paciente que se cuidar da pele, se usar protetor solar, tiver um estilo de vida saudável, ela vai ter o ganho da cirurgia por mais tempo. E tem paciente que vai ter menos. Às vezes 5, às vezes 6 anos, enfim. É muito variável, tem muita coisa que interfere, né, na durabilidade do resultado. Mas a média, a grosso modo, é mais ou menos isso. Não que depois de 10 anos depois que ele fez a cirurgia, ele vai estar exatamente igual no momento que ele fez. Não vai estar. Vai estar provavelmente melhor, mas já vai ter indicação de operar de novo. Tá bom. Entendeu? Legal isso. Também depende da nossa conformação ali óssea, de cabeça, crânio ali, porque a gente tem ossos aqui que impactam tanto no formato da nossa sobrancelha, às vezes a gente, principalmente mulher, né? Mulher faz um design diferente porque tem um ossinho mais proeminente ali, aqui ao redor dos olhos, né? Isso também vai impactar para se você vai poder ser um pouquinho mais agressivo, entre aspas, nessa cirurgia, ou se você precisa ser um pouquinho mais conservador, porque assim, eu acho que nem é milimétrico, talvez seja uma medida menor do que milímetro.
Porque se você tirar muita pele, a gente não fecha o olho, né? Sim, existe esse risco, infelizmente. Sua pergunta é excelente. Tem muito a ver com a estrutura óssea, a órbita, né? Essa cavidade óssea que o olho está inserido chama órbita. E existem algumas pessoas que têm a órbita mais protusa, principalmente aqui embaixo da sobrancelha. E aí alguns pacientes chegam com essa queixa de que eles, geralmente é mulher, e geralmente elas falam assim, eu gostaria de tirar esse gordinho aqui. E muitas das vezes é mais protuberância óssea do que um gordinho, do que uma bolsa de gordura ou alguma outra estrutura que esteja causando um abolamento ali. E aí é a função do médico especialista de explicar a anatomia dessa região, o que a cirurgia pode atingir. Né? Hoje, a cirurgia, o paciente ele chega com uma queixa. Não gosto de determinada questão aqui na minha área periocular, na minha pálpebra. A função do médico especialista é avaliar o que está causando aquilo. Porque antigamente a blefaroplastia era assim, remoção de pele e bolsa de gordura, só. E o resultado era muito aquém do que hoje a gente consegue entregar. Hoje existe um termo para definir o que a gente faz hoje, que é blefaroplastia estruturada. Esse termo estruturada, ele é usado em outras cirurgias. Por exemplo, tem a rinoplastia estruturada. O que é isso? É quando a gente usa uma série de técnicas cirúrgicas para entregar o melhor resultado para o paciente. Então, hoje, além de pele, bolsa de gordura, a gente trata musculatura, a gente faz cantopexia, a gente faz um monte de coisa. Entendeu? Não é só a remoção da pele que vai te dar o resultado. A gente estava comentando antes de gravar que ontem eu operei um paciente de 25 anos de idade. Um homem. Se eu tivesse operado ele, sei lá, 15 anos atrás, eu teria entregado um resultado muito pior do que eu entreguei ontem. Porque eu teria só removido pele e muita pouca pele, há 15 anos atrás. Uhum. Só que hoje a gente sabe que logo embaixo da pele está o músculo. E o músculo ele estava redundante no caso daquele paciente. Se eu não removesse uma quantidade pequena, né, segura de músculo, ele não ia ter o resultado que ele gostaria. Então, na verdade, você melhora isso com essas técnicas que foram sendo aprimoradas ao longo dos anos, Sim. né? Sem perder a estrutura da face, sem perder a possibilidade do piscar tranquilo, de conseguir forçar o fechamento dos olhos, sem perder, porque tudo, o nosso rosto, a naturalidade. E o nosso rosto, a gente, quando envelhece, a primeira coisa que vai perdendo é a sustentação. Mexer para ajudar nessa sustentação e não prejudicar isso. Exatamente. É basicamente isso, né? Basicamente isso. Mas não precisa operar nenhuma outra parte do rosto, doutor. Só quero essa parte aqui. A gente vai entrar para falar que às vezes dá para fazer mais do que só essa região, mas vão imaginar alguém que vai fazer realmente só essa parte, não vai mexer nos terços aqui inferiores do rosto. Ela só vai mexer aqui para cima. Isso pode fazer. Não tá condicionado a fazer um outro lifting facial. Não, de forma alguma. É muito comum o paciente que tem indicação de blefaroplastia ter indicação de, por exemplo, lifting facial. É muito comum, mas isso não é obrigatório. Também é comum pacientes com o terço inferior muito bem posicionado, contorno de mandíbula, pescoço muito bom e descontentamento com o terço superior. Isso é muito comum. É o caso do paciente de ontem de 25 anos. Contorno excelente, queixo excelente, mas tinha excesso de pele na pálpebra. A gente está virando uma chave, porque eu não estou dizendo que esses tratamentos não são importantes, mas eu vou falar e vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje a gente pode lançar a mão de muitos procedimentos, vamos pensar só em face, mas dá para colocar o corpo todo, mas vou colocar face. Muitos procedimentos minimamente invasivos, então os injetáveis, tem de todo tipo, então desde botox, ácido hialurônico, aqueles que fazem uma poupança de colágeno, né? Então tem um monte de procedimentos à disposição, as tecnologias, e aqui não vou falar as marcas delas, mas tem um monte, até ultrassom microfocado, laser, radiofrequência. Isso, uma série delas. Sim. Pode ser que a gente esteja chegando, ou o teu público acaba viciado, né? Porque você atende as pessoas que te procuram para fazer aquilo, né? Sim. A gente está virando essa chave de, peraí,
Mas se todo ano eu preciso fazer um procedimento para erguer o meu olhar, porque algo me incomoda, ou porque eu quero a minha sobrancelha um pouco mais para cima, ou porque o meu olhar tá caído, tem fios de tração, uma série de coisas. Sim. A gente tá chegando nesse momento dessa virada de chave, de falar assim, olha, pode ser que então vamos fazer uma cirurgia, porque eu vou poupar anos de investimentos talvez menores, mas pulverizados ao longo dos anos, para atingir um objetivo que em um ano ele vai perdendo mês a mês o efeito. Sim. Gostei muito da sua pergunta de novo. Parabéns. Obrigada. Perguntas excelentes. O que eu acho é o seguinte, eu acho que sim. E eu acho que é muito interessante porque é uma coisa que eu tenho conversado com os colegas médicos há mais ou menos um ano, que a gente tem notado isso daí. Por que é mais ou menos um ano? Ano passado, eu fui para os Estados Unidos acompanhar um cirurgião lá, cirurgião plástico, de face. O cara é muito conceituado, muito bom. Fui eu e um cirurgião plástico amigo meu, João Carlos Pereira Filho. A gente foi, acompanhou ele, e aí a gente conversando sobre técnica, sobre essa questão, ele falou assim, olha, aqui nos Estados Unidos, a cultura é totalmente diferente dos casos que eu vejo que vocês operam no Brasil. Porque aqui é muito comum eu operar paciente sem produto nenhum no rosto. Paciente de 50 anos sem produto nenhum. Ele falou, agora no Brasil, sua realidade não é essa. E aí a gente falou, realmente, pra gente é muito incomum operar um paciente que não tenha nada. Ele chamou de face virgem, que não tem nenhum procedimento. Então, por quê? Porque qual que é a cultura lá? Eles percebem a face caindo, a pálpebra envelhecendo, vamos operar. E depois de operar, usar as tecnologias para sustentar o reposicionamento de anatomia que foi feito com a cirurgia. E fisiologicamente isso faz mais sentido, né? É óbvio que esses tratamentos não invasivos, né, que tem vários, que nem você citou, quando bem indicados, eles proporcionam resultados excelentes. Tenho vários amigos dermatologistas que são muito bons, criteriosos e têm resultados fantásticos. A questão, como na cirurgia também, eu acho que a gente não pode supervalorizar e superindicar tanto procedimento minimamente invasivo como cirurgia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com marketing, com indústria, enfim, e voltar para a questão médica. Avaliar, tem indicação? Tem indicação, então faz. Não tem indicação, não faz. Tanto procedimento minimamente invasivo quanto cirurgia. Eu acho que a questão é uma avaliação criteriosa. É mais difícil operar essa face que tem mais produto? E aí, a pergunta, né? Acabou de fazer, a gente tá falando de blefaroplastia, que trata não só as pálpebras superiores, como as pálpebras inferiores. E é muito comum fazer preenchimento com ácido hialurônico nas olheiras. E aí, às vezes, uma indicação mal feita frustra essa paciente, que para a olheira dela, a gente já falou... Bom, quem me assiste sabe, a gente já conversou tanto sobre isso, né? Ah, mas não deu o resultado que eu queria, porque não foi muito bem indicada. É duro falar, porque tem um custo, né? Custa fazer financeiramente esses procedimentos, mas se não foi muito bem indicado, não vai dar o resultado que você esperava, com certeza. E aí, aquela frustração gera uma situação de... Então agora eu vou atrás para operar. Você sabia, já que talvez a cirurgia poderia, que você já tinha uma outra questão ali, você já tinha uma bolsinha embaixo dos olhos, você já queria, mas você estava tentando remediar com algo ali, né, temporário. Sim. Aí isso gera uma procura imediata por um oftalmo, especialista na área que é da plástica ocular. Só que essa pessoa acabou de fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Tem algum problema? Então, primeiro, é mais difícil operar e se pode haver uma contraindicação de fazer naquele momento. Logo que é... Bom, primeira pergunta, se é mais difícil. Acho que difícil eu não sei se seria o termo exato, mas é mais trabalhosa. Perfeito. Ela é mais trabalhosa e algo que muda também é o pós-operatório. Porque o paciente, independentemente do procedimento que ele já tenha feito, ele já fez alguma intervenção. Então, aquela musculatura já inflamou, já cicatrizou e já gerou fibrose. Então, quando você vai manipular ela na cirurgia, você precisa manipular mais. Então, em teoria, a cirurgia vai ser um pouco mais longa, vai ter um pouco mais de sangramento em teoria. Isso não é regra. Então, o pós-operatório tende a ser um pouco mais longo. Mas, de novo, quando foi bem feito o procedimento,
a gente não percebe tanto essas dificuldades. É que, infelizmente, hoje em dia está tão amplo os procedimentos que, às vezes, a gente acaba pegando mais procedimento com alguma falha técnica do que os bem executados. Desculpa, esqueci a segunda pergunta. E se pode haver uma contraindicação momentânea, tá. né? Sim. Que acabou de fazer. Para quem acabou de fazer, o ideal é esperar. Quanto tempo esperar, isso ainda é um pouco controverso. O ideal, pelo menos 3 meses. Pelo menos 3 meses. Porque a gente sabe que a reação inflamatória tem até 6 meses, 1 ano. Corte ou qualquer procedimento que você faz. Reação inflamatória no organismo, ela tem reação tardia até 1 ano. Não precisa esperar 1 ano. Geralmente ácido, procedimento de ácido hialurônico. Eu acho mais seguro aí uns 3 meses, tá? O ideal, 6 meses, para ficar tranquilo, para ter menos inflamação, 6 meses após o procedimento. Agora, eu fui específica em falar nessa região aqui, né, de olheiras, então bem ao redor, né, trabalhando bem, mesmo pálpebra, que é o que vai ser operado ali na blefaroplastia, mas aí eu vou dar um passo adiante, então. Uhum. Mas eu não fiz preenchimento aqui nas olheiras, não. Mas eu fiz uma sustentaçãozinha aqui com ácido hialurônico. Eu nunca fiz uma blefaroplastia, mas é o que a gente vê, e é uma lógica do que acontece com o organismo, é que esse edema, esse inchaço, ele vai descendo, né? Então, assim, parece que o rosto todo pode ficar inchado por um tempo, né? E o ácido hialurônico e essas reações que você falou inflamatórias podem colaborar para esse inchaço. Então, é algo a falar pro cirurgião, porque existem reações ali que podem ser um pouquinho mais exacerbadas, porque manipulou o rosto há pouco tempo. Exato. Às vezes, eu acho que a gente volta naquela questão da indicação, do bem feito. Isso é o básico, né? O plano certo. O plano correto, exatamente. Quando é tudo bem feito, problema zero. Problema zero. Tudo bem feito, eu digo, não só técnica de procedimento, mas material, tempo de espera para fazer a cirurgia. Quando é tudo em ordem, é como se não tivesse feito nada, entendeu? Porque já está em ordem a anatomia naquela região. O problema é quando a anatomia está distorcida. E aí a manipulação cirúrgica é maior. E aí o inchaço vai ser maior. A blefaroplastia pode ser puramente estética. Pode, com certeza. Mas, em alguns casos, ela já está atrapalhando essa flacidez, esse excesso de pele. Pode estar atrapalhando a visão do paciente. É curioso que a gente não percebe tanto, né? Às vezes a própria pessoa não percebe. Sim, existem casos. Demora para perceber que está perdendo ali, que está ocupando tanto espaço, pesando tanto, tem que ficar abrindo os olhos. Pode acontecer dessa perda aí funcional e essa cirurgia trazer um resultado, assim, você não mexeu em nada da visão da pessoa, mas ela te refere uma melhora. Doutor, estou enxergando muito melhor, mas você não mexeu na vista dela, né? Exato. Pode, com certeza pode. Hoje em dia, como as pessoas têm procurado mais cedo, é muito menos comum, porque para a blefaroplastia, tá? Porque a blefaroplastia é o quê? A cirurgia que corrige dermatocalas. O que é dermatocalas? É excesso, flacidez de pele na pálpebra superior. Para ter uma quantidade de pele suficiente para ocluir o seu campo visual ou o seu eixo pupilar, que é onde o meio da visão, onde você enxerga, você tem que ter muita pele. E aí, geralmente, são pacientes acima de 60 anos. E não é mais o perfil das pessoas que nos procuram. O perfil maior da população hoje é em torno de 40 anos. E então essas pessoas não têm esse problema. Agora, tem muita gente que procura para fazer a blefaroplastia e tem não tem dermatocálise somente, tem pitose. Pitose é uma doença da pálpebra que atinge os músculos que fazem a gente abrir o olho, abrir a pálpebra. Então aí a pessoa ela tem um olhar, uma fenda palpebral que a gente chama, menor, por conta dessa deficiência de musculatura. E aí a gente precisa não fazer a blefaroplastia, a gente precisa fazer a correção de pitose. E pitose pode acontecer até em crianças, né? Existe pitose congênita, com certeza, entendeu? Mas é muito comum, por exemplo, pacientes de 45, 50 anos, o doutor tá pesado, aí você vai examinar, você percebe que tem a dermatocálise, tem a indicação da blefaro,
mas também tem ptose. Aí você precisa fazer os 2 procedimentos. Então, para corrigir ptose, você vai mexer no músculo. No músculo. Tem basicamente 3 músculos que fazem a gente levantar a pálpebra. O levantador da pálpebra, o músculo de Miller e o frontal. E basicamente, tá? Basicamente, 2 grupos de técnica. Um grupo que mexe no levantador da pálpebra superior e outro que mexe no músculo de Miller. E aí, examinando, fazendo uns testes, você consegue definir qual é o músculo deficiente e qual músculo que daí que você precisa abordar. E se você não abordar esse músculo, você vai tirar a pele e o olho vai continuar caído. Perfeito. E para quem tem ptose, pode ser que volte a ter. Ou uma vez corrigido. É muito difícil, é muito difícil. Aí que pode ter o excesso de pele pelo tempo, pela vida, idade. Fazer aniversário é uma coisa, né? Exato. Tá. Então pode ser que precise corrigir uma outra coisa, mas a ptose, a princípio, é muito difícil. E ter que reabordar quando a cirurgia vai bem sucedida, né? Quando cicatriza bem, depois de um tempo, assim, é muito difícil. Tá, ótimo. E o que é a cirurgia de pálpebras, então, feita com CO2? É uma novidade? O que mudou? Quais foram as melhorias aí de técnica? Eu não diria exatamente que é uma novidade, porque a gente já tem relato de mais de 40 anos fora do Brasil fazendo, né? Mas eu acho que agora está sendo muito falado. Eu comecei a fazer com laser em 2016 e nessa época o pessoal batia bastante em quem fazia. Bom, pioneiros sempre sofrem, né? E eu lembro que nos congressos era uma discussão muito grande em relação ao corte, porque muita gente acreditava que o corte não ficaria uma cicatriz legal, e enfim. Hoje está extremamente muito falado, né? Muito falado e muita gente procurando e muita gente fazendo, né? Consolidado hoje. Consolidado, com certeza. Hoje já tem bibliografia, já tem livro publicado, totalmente consolidado. Na minha opinião, o que é a grande vantagem de você fazer, principalmente a dissecção com o laser? É você não ter sangramento, né? Então, o laser ele corta por efeito térmico. O calor que ele gera no tecido, ele gera a disrupção, o rompimento das fibras do tecido. E aí, por conta desse calor, ele já cauteriza os vasos. Então, não tem sangramento. Essa é a grande vantagem. E a segunda principal vantagem, que isso também está documentado em estudo já, é quando a gente descola toda a pele e a gente afasta a ponteira, a gente consegue uma retração de microvasos. E são esses microvasos que geram um edema maior no pós-operatório. E ter um edema menor no pós-operatório é algo excelente, é algo que todo mundo quer, né? Quanto menos inchado, mais rápido você volta às suas atividades habituais. Então, eu acho que essas são as 2 principais vantagens de usar na cirurgia. Agora, um outro uso adicional que é excelente, que também não é nada tão novo assim, é você usar na face toda, o modo fracionado. É o Resurface, né? O CO2 fracionado no rosto todo. Aí estimula colágeno, melhora a qualidade da pele, melhora a mancha, deixa a pele mais homogênea. Então, isso aí potencializa o resultado da Bleffer, entendeu? Porque vai uniformizar esse rosto também, né? Você não vai ter só uma área tratada. E você aproveita a anestesia. Sim. Porque aí você consegue... Dá para fazer o laser de CO2 fracionado em consultório. Não. Porém, talvez a gente não aguente a máxima energia que pode ser aplicada no nosso rosto. Perfeito. Então, com a analgesia, tem casos que dá para aguentar, se você conseguir uma pomada anestésica boa, e depende muito de limiar de dor de cada paciente, né? Tem paciente que tolera a mesma potência sedado e tem paciente que não. Isso varia muito. Mas o que a gente tem visto que também, o que tem melhorado muito é a qualidade das pomadas, né? Anestésicas. Então, hoje a gente consegue fazer com segurança, com tranquilidade no consultório e praticamente com os mesmos parâmetros que a gente faz durante a anestesia. Excelente. Você faz em âmbito hospitalar a cirurgia? Como é a tua experiência com a blefaroplastia e as outras intervenções aí que a gente, né? Você falou de cantopexia. A gente vai falar também da associação de um lifting temporal, né? Você faz sem cirúrgico? Sem cirúrgico, com certeza. Você perguntou como que é a minha história, né? Eu já operei de todas as formas que você possa imaginar. Com anestesia local, com sedação, com anestesia geral. E hoje eu garanto, assim, com tranquilidade, que o mais seguro, melhor para mim e para o paciente é hospital, anestesia geral. A anestesia geral é a única anestesia que, primeiro, o anestesista ele tem controle total sobre o paciente. Controle completo.
oxigenação, cardiológico, isso já seria suficiente. Outro ponto importante, é a única anestesia que o paciente não se move. Às vezes, na sedação, por melhor que ela seja, existe um pequeno risco. Eu não estou falando mal sedação, existem vários procedimentos, né? Mas é que a blefaro, ela é muito delicada e um mínimo movimento, mesmo que seja inconsciente do paciente, atrapalha, né? Então, deixa em risco a cirurgia. Então, fazer com anestesia geral é algo que eu já não abro mais mão hoje em dia. Antigamente, eu até dava opção para o paciente, porque hoje cada vez menos, mas acho que, sei lá, uns 5 anos atrás, muita gente tinha medo de anestesia geral. Hoje ainda existem as pessoas que têm medo, mas eu acho que tudo bem explicado, né? Muito seguro hoje, muito né? seguro, muito seguro. Eu tenho uma anestesista que trabalha comigo, que é a Renata, que ela faz a avaliação, depois que os pacientes passam comigo, passam com ela. Então ela explica, né? Eu acho que isso dá muita segurança. Eu vou falar, eu acho isso essencial. É. Porque você tem a sua equipe, né? Sim, sim. Então você já trabalha com alguns profissionais ali que você confia, que só de olhar, uma troca de olhares ali no centro cirúrgico, vocês já conversaram, né? E afinar desse jeito é muito importante para o sucesso da cirurgia. Sim. E o anestesista é quem fica ali, enquanto a cirurgia cuidando está sendo feita, está cuidando só da gente. Né? Então é importante ter essa figura ali também, que só está preocupado com a nossa monitorização. E aí eu não sei se a anestesia geral dá essa possibilidade, mas também no pós-operatório, depois de uma situação assim mais hospitalar, com anestesia, também pode dar um conforto a mais nesse pós-imediato, né? Com certeza, os pacientes acordam muito bem, tranquilos, sem dor. E isso é fundamental, o paciente acordar calmo para a blefaro. Por quê? Para toda a cirurgia, na verdade, mas para a blefaro é muito importante porque a gente tem vasos muito delicados nessa região. E aí, se o paciente acordar agitado, se ele fizer força, corre o risco de ter sangramento. Então, ele acordar tranquilo, sem dor, isso é fundamental para a recuperação do paciente. Então, essa questão de equipe é algo assim que é fundamental para sucesso de cirurgia. O controle hemodinâmico do paciente, eu não estou preocupado porque eu confio totalmente na minha anestesista. Então, eu não preciso me preocupar com isso, que não é a minha obrigação. Minha obrigação é a questão técnica cirúrgica. E aí, eu tenho a minha esposa que trabalha comigo, que é a minha instrumentadora. Ela é enfermeira e trabalha comigo. Quer dizer, cuida do meu material melhor do que se eu estivesse cuidando. Então, assim, eu consigo, hoje, graças a Deus, ficar 100% focado na cirurgia. E isso é algo, assim, que melhora muito a cabeça do cirurgião para operar, sabe? Você não ter nenhuma outra preocupação. Ficar só focado ali. Toda vez que a gente fala de uma cirurgia plástica, eu falo que a expectativa está lá em cima. Sim. E a tua expectativa e o teu perfeccionismo também, porque os cirurgiões, ainda mais os que fazem cirurgias plásticas, vocês são muito rigorosos, criteriosos, vocês querem a máxima simetria, vocês querem um resultado ali perfeito, ainda que a gente saiba que não tem garantia de resultado, que só uma parte depende da tua técnica e do teu trabalho, o resto é com o paciente, é genética, hábitos, história, né? Os cuidados que ele vai ter depois. Então, tá lá em cima. Eu falo que a expectativa é muito alta. Como é que você consegue alinhar essas expectativas? Porque a minha vizinha fez uma blefaroplastia, doutora, e ela rejuvenesceu 15 anos. Não tem como você garantir que se eu fizer, acontecerá o mesmo comigo, porque ninguém vai rejuvenescer, é uma sensação, né? Na verdade, a gente se olha e, que legal, parece que, né, retrocedi uns anos, mas não existem garantias, não né? Tem como, não... Porque a medicina, né, não é só a cirurgia estética, não é uma ciência exata, né? Então, assim, quando a gente mostra, por exemplo, foto de antes e depois na consulta, né, que o paciente pede, ou às vezes até agora, hoje já pode mostrar nas redes sociais, tem uns critérios lá, mas hoje a gente já pode, a gente não tem como prometer um resultado, né? Por tudo aquilo que a gente tem falado. Cada paciente é de um jeito, cada cirurgia é de um jeito, enfim. Eu acho que a melhor forma de alinhar expectativa, primeiro é entender o que o paciente quer. Eu acho que isso nem sempre é fácil. Porque às vezes o paciente nem sabe expressar exatamente o que ele está querendo, o que incomoda. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É entender o que está deixando ele insatisfeito. E aí, eu perceber se as técnicas cirúrgicas que existem, se elas conseguem entregar aquilo que ele deseja. Se consegue, ótimo, excelente. Eu vou te falar, a gente vai fazer isso, isso, isso.
E é muito provável que a gente consiga atingir isso que você está querendo, mas existem riscos, você vai ter que passar por um processo, é explicar todo o processo que ele vai ter que viver. Explicar os benefícios que a cirurgia vai dar, mas explicar todo o processo e os riscos envolvidos. E aí, quando você consegue estabelecer essa confiança de relação médico-paciente, aí as coisas fluem muito bem. Eu acho que o sucesso da cirurgia começa na consulta, na primeira consulta. O paciente entrou, eu entender a questão e o paciente ir com a minha cara. Isso é fundamental. O paciente confiar no que eu estou explicando, no que eu vou fazer. E aí as coisas fluem da melhor forma. Legal. Saber se você consegue entregar, né? Se através da cirurgia você consegue entregar o que ele está buscando. Porque, às vezes, expectativas além da estética são colocadas na cirurgia, né? Sim, como muito. se a cirurgia fosse resolver problemas, problemas, todos os problemas. Exato, problemas psicológicos, Não e não vai, né? não vai. Não vai. E aí, é interessante isso daí. Em casos extremos, a gente precisa até contraindicar a cirurgia nesse momento. Ótimo. Entendeu? Procurar um tratamento psiquiátrico, psicológico e não fazer. Porque quando se deposita uma esperança na cirurgia que ela não é capaz de entregar, a cirurgia está contraindicada. Eu tenho visto hoje uma procura muito grande pela associação de cirurgias plásticas, né? Como que é o teu dia a dia hoje? O que mais os teus pacientes ou os colegas te chamam para fazer a tua parte em uma outra situação ali de um paciente? O que funciona melhor? São as cirurgias faciais que vão melhor juntos? Então, pode fazer nariz e a bléfaro? Pode fazer uma cirurgia total, facial, e incluir a tua parte? Como é que funciona isso? Hoje eu trabalho junto com uma equipe, né, que faz rinoplastia e facelift. A gente faz cirurgia plástica facial. Então, eu acho que combina muito a bléfaro com a rinoplastia, sem dúvida. Mesma região do corpo, né, não tem alteração na sua mobilidade, você fica autônomo no pós-operatório. Se você fizer uma ou outra isoladamente, você vai ter basicamente os mesmos sintomas do pós-operatório. Tá. Obviamente, se fizer rino e bléfaro juntas, você vai ter um pouco mais de inchaço, enfim. Mas aproveita o tempo cirúrgico, internação, otimiza tempo, né? Que hoje todo mundo quer otimizar tempo. Dias off do trabalho. Otimiza tudo. O facelift é extremamente comum, faço muito com o João Carlos. É uma cirurgia, na verdade, que praticamente é a mesma, né? Quando a gente vai fazer rejuvenescimento facial, não tem como você falar assim, não, só vamos rejuvenescer aqui o pescoço. Existem alguns casos de pessoas muito jovens que só tem alguma coisa, mas assim, a regra é uma deficiência global ali da face, e aí você precisa atuar em todas as áreas. Então, eu acho que as cirurgias combinadas faciais, elas vão muito bem. É possível fazer com alguma corporal? É possível, mas é caso a caso. Tá. Porque, por exemplo, uma abdominoplastia com prótese de mama, que a cirurgia dura, sei lá, 6, 7, 8 horas, aí você vai fazer uma facial. Aí fica, na minha opinião, isso também vai ter profissionais que vão variar. Eu acho que já fica demais, já fica muito tempo de cirurgia e muito desconforto por pós-operatório. Então, avaliar caso a caso, tá? Em relação à corporal. Facial é bem tranquilo, a gente associa também com otoplastia, com mentoplastia. Cirurgia facial basicamente, a gente consegue associar a grande maioria dos procedimentos. Aproveita sempre a queixa do paciente, ou, de repente, ele está procurando um resultado e ele não está enxergando que tem outras coisas que vão ajudar nessa harmonia, que não vão ser só desse terço aí que vai ser trabalhado com você, com o teu trabalho. Existe uma fala ativa também do médico para o paciente, de olha, vou pensar, passa com um colega, avalia outras situações, porque aí já aproveitaria esse tempo, né? Existe, com certeza, e eu acho que é obrigação nossa. Tá. Porque, às vezes, o paciente está depositando na bléfaro um resultado que só ela não vai entregar. E aí a gente precisa avaliar o que está causando descontentamento e indicar o profissional. É muito comum o descontentamento nessa região aqui, ó, né? O terço inferior, que é o jaws, e essa região do pescoço. E a bléfaro não vai resolver isso. Então, a associação ajuda muito, porque aí, quando é feito junto, parece que a bléfaro fica mais bonita, que o pescoço ficou mais bonito, porque fez o olhar, entendeu? Então, é associar os procedimentos, ganha o paciente, ganha o profissional, ganha o resultado, ganha todo mundo. Legal. Agora, isso inverso também acontece, o paciente falar, doutor, você acha que eu tenho mais alguma coisa?
fala, eu quero a sua opinião, olhando pro meu rosto, eu preciso fazer alguma coisa. Isso acontece também. Ótimo. Aí tem que sentir o paciente, né? Porque Sim. pode ser que alguém se ofenda com essa, com essa Verdade. fala mais ativa, É, né? E entender, o paciente às vezes está aberto e normalmente quando a gente busca ativamente, ainda mais quando é uma questão estética que incomoda, você sabe que está incomodando, a gente está aberto a... Né? O que Sim. mais, doutor? O que você acha que dá para fazer? Porque a gente pode se programar, Sim, exato. né? Ou É pode isso. fazer tudo ali no mesmo tempo. Muito legal. E então você já tem os médicos que Sim, vocês já trabalham juntos sim. e aí entra na cirurgia, faz ali. Tempo cirúrgico é importante para você. A gente está falando de uma cirurgia, pensar, vou abrir já para a gente falar desse lifting temporal, né? Temporal lift, isso. Temporal lifting. Pensar nessa cirurgia que vai pegar aqui uma parte maior. Quanto tempo de cirurgia? 2 horas e meia em média. Com temporal lift, bléfaro superior, bléfaro inferior e lipoenxertia. Em Dá média, pra 2 horas fazer e a meia. lipoenxertia no rosto. Sim, com certeza. É muito importante para a pálpebra inferior, a lipoenxertia. Muito, muito, muito importante. Porque lembra que a gente comentou que antigamente era só remoção de pele e bolsa? Isso. E aí o que acontecia? Muita gente ficava com o olho encovado. Porque aí o tempo vai passando, na hora até pode ficar bom, mas depois Exato. o tempo vai passando e você tem que ter um estudo aí a longo prazo dessa. A gente vai viver muito depois dessa cirurgia. É isso aí. Legal. Então a lipoenxertia, ela na pálpebra inferior e na face, né? O objetivo é manter os tecidos mais uniformes, né? Existem planos, né, anatômicos para a gente fazer. Geralmente a gente faz logo acima da parte óssea para elevar um pouco a musculatura. E falando aqui na pálpebra, o objetivo maior é deixar a transição entre a pálpebra e o terço médio do rosto mais suave. Não deixar protuso e não deixar fundo, deixar suave, entendeu? Esse é o objetivo da lipoenxertia. E então, respondendo a questão de tempo, basicamente, quando a gente faz reposicionamento de sobrancelha com o temporal lift, a bléfaro, superior e inferior, e gordura, 2 horas e meia de cirurgia, basicamente. Tudo isso é planejado, é programado, o paciente está sabendo, Sim. vocês já conversaram quanto de gordura que você vai colocar ali, Sim. o paciente já sabe, só que não tem como ver isso antes, né? Exatamente o volume de gordura que vai ser colocado antes da cirurgia é difícil de determinar para o paciente. A gente explica que vai fazer, mas determinar exatamente o volume não tem como. Não sabe quanto vai tirar. Exato, e quanto vai precisar é na hora avaliando e com a prática do dia a dia que a gente vai determinando. Mas a gente informa, obviamente, todos os procedimentos que vão ser feitos, como que vai ser o processo de recuperação, porque uma coisa é fazer só uma bléfaro superior, outra coisa é fazer tudo isso que a gente falou, temporal lift, lipoenxertia, aí incha muito mais. Então aí o tempo de recuperação é um pouquinho mais longo. Então o paciente precisa estar ciente disso. Ciente e se programar em relação a isso. Trabalhos de escritório, sentados, Tranquilo. normal, não tem grandes problemas, não, né? tranquilo. Mas é academia, pegar Exato. peso, trabalhos mais pesados, mais braçais. Sim. Aí vai precisar de um tempo. Quanto tempo? Depende da cirurgia, entendi. Mas fala do máximo, assim. O máximo é 15 dias. É uma cirurgia que recupera rápido. Recupera rápido. 14, 15 dias a gente já libera para academia. Essa é a regra. Que legal. Só em alguns casos, que você precisa entender um pouco mais, mas a regra é 14 dias. Costuma cicatrizar bem essa região? Sim. Essa região do corpo é a menor cicatriz. É porque tem gente que fala assim, mas doutora, eu tenho algumas cicatrizes que não Tem. são tão bonitinhas. Tem. Tô com medo, e se ficar isso no rosto? Então, primeiro, onde é que você esconde essas cicatrizes? Porque elas existem. Sim. E então, nessa parte, essa pele, essa parte do nosso corpo cicatriza bem. Essa é uma vantagem da bléfaro, porque geralmente os problemas de cicatrização, eles acontecem porque a pele é grossa ou porque tem tensão na sutura. Então, a gente já falou que a pele da pálpebra é mais fina do corpo, então, ótimo. E é muito difícil ter tensão nessa região, praticamente não tem, não é para existir tensão, na verdade. Então, são os dois fatores que geram má cicatrização que estão eliminados na pálpebra. Por isso que não tem relato na literatura mundial de queloide na pálpebra. Não tem relato. O que pior pode acontecer é uma cicatriz hipertrófica um pouco mais grossinha, que é muito tranquilo de tratar, né? Tem muita pomada, tem laser. Então, assim, cicatrização na bléfaro, por mais que esteja, né, no olho, as pessoas às vezes se preocupem, não é uma preocupação. É óbvio que tomando todos os cuidados, técnica cirúrgica. Na superior, você perguntou onde fica. Isso. Com os olhos abertos, não é notória a cicatriz, porque ela é para ficar nessa linha, no sulco palpebral. Em alguns casos, você percebe só o final dela,
que é o finalzinho aqui na região lateral. Se o paciente tem muita pele, às vezes a gente precisa estender um pouquinho. E essa cicatriz, ela vai sumir. Tem um paciente que é com 1 mês, 3 meses, 6 meses, varia. Mas ela vai sumir, tá? Na inferior, tem 2 formas de abordar a inferior, né? Você pode fazer uma cirurgia transcutânea, que é fazer uma incisão bem abaixo da linha dos cílios, ou fazer uma incisão dentro da conjuntiva, que chama transconjuntival. Então, nessa segunda transconjuntival, não tem cicatriz visível, tá ali por dentro da conjuntiva. Você tira só as bolsas. Só que nessa técnica, você não acessa a pele Então, se e tiver musculatura. excesso de pele, você não trabalha. Exatamente. Aí você tem que fazer a transcutânea. E a transcutânea é muito próxima aos cílios, mas muito, 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 muito rente. Então, não deixa cicatriz perceptível. Porque ela tá muito... Às vezes, quando o paciente tá com a sutura, o paciente olha assim no espelho e fala, nossa, doutor, não tô conseguindo nem ver. Porque às vezes tem pacientes que têm maquiagem definitiva e fica bem naquela linha. Não atrapalha em nada atrapalha a maquiagem definitiva nesse caso. Não. Né? Até às vezes tem casos até que ajuda como referência pra gente conseguir Você segue esconder. aquela linha, né? Pra gente conseguir esconder. Tá, legal. Você falou de cantopexia. O que é essa cirurgia? O que você mexe nela? E qual é a queixa da pessoa que busca? Porque falar de canto de olho, dessa coisa do olhar, eu falei dos tratamentos que existem hoje, tem muitos para dar essa levantada, né? Sim. Mas nada é definitivo. Aí vem a questão da cirurgia que pode trazer aí mais um duradouro, tempo muito maior de durabilidade. Né? Cantopexia é uma técnica cirúrgica. Ela entra dentro das técnicas que a gente faz para fazer a blefaroplastia estruturada. O que a cantopexia faz? Quando ela foi, na verdade, pensada, ela foi pensada em dar uma sustentação maior para o posicionamento da pálpebra inferior, para evitar casos de ectrópio, quando a pálpebra fica assim, ou até para tratar alguns casos mais leves, né? A cantopexia, ela foi pensada para isso. Hoje, a gente usa muito a cantopexia para inclinar o posicionamento da pálpebra inferior. Tem pacientes que têm posicionamento patológico, e aí, obviamente, tem indicação cirúrgica. Agora, tem pacientes que não têm posicionamento patológico, mas têm descontentamento, gostariam de um olhar mais amendoado, mais inclinado. E aí, você pode usar a cantopexia, entendeu? Que é uma técnica, basicamente, que você pega o ligamento que sustenta a pálpebra inferior e reinsere ele numa posição mais alta, geralmente fixando no osso, nessa região aqui. E aí, obviamente, você, em avaliação da face, avaliação do desejo do paciente, você estima qual seria a posição mais harmônica para aquele paciente. Então, a cantopexia é isso, é mais uma técnica para você alterar o posicionamento do canto do olhar e deixar um formato mais harmônico e mais jovem, assim, para o paciente. Ótimo. Então, você falou, dá até para fazer, então, a pessoa que tem uma queixa aí de flacidez, mas não é muito, Sim. e faz a cantopexia, já dá uma esticadinha. Com certeza. Leve na pele, mas dá. Tá. E uma abordagem que sobe um pouquinho ali para sobrancelha? Tem? Tem, o temporal lift. É o temporal lift, tá. Na verdade, assim, para sobrancelha, existem 2 grandes grupos de técnicas cirúrgicas. Que é muito difícil a gente avaliar um paciente hoje e não indicar cirurgia de sobrancelha. Às vezes o paciente chega, não, só tem um pouquinho de pele, mas você vai ver a sobrancelha, ela não está bem posicionada, e aí a obrigação do profissional falar, olha, se a gente fizer só a blefaro, vai ficar nota 6, 7. O ideal seria reposicionar a sobrancelha. E aí tem 2 grandes grupos. Técnicas diretas e técnicas indiretas. Diretas é quando a gente faz corte próximo, praticamente na linha da sobrancelha. E existem grupos de técnicas indiretas, que quando a gente faz corte no couro cabeludo. O temporal lift é a que eu mais executo, é a que eu mais gosto, que é uma técnica indireta, que a gente faz incisão aqui no couro cabeludo, descola essa região temporal, e ele serve para quê? Para elevar o terço temporal da sobrancelha. Então, para deixar um formato mais inclinado. A gente consegue até fazer um formato mais asa de gaivota? Consegue. Mas, idealmente, o temporal lift é para inclinar. Entendeu? E outra técnica que existe é o brown lift, quando faz uma incisão aqui, aqui, aqui e aqui. Aí a gente consegue um levantamento de toda a sobrancelha, sem cicatriz. Entendeu? Aí você vai entender se a estrutura permite fazer esse levantamento uniforme ou se você precisa, de fato, erguer ali um pouquinho. E aí a avaliação é individual, porque, por exemplo, o brown lift, paciente homem, calvo, com a testa longa, talvez não seja a melhor indicação. Tá bom. Mulher jovem, com pouco pelo,
fazer direta talvez não seja a melhor indicação, porque você corre risco de deixar uma cicatriz. Então, é individualizar, né, a avaliação e determinar a melhor indicação. Para quem já está nos planos, já vai fazer, por exemplo, uma frontoplastia ou um transplante de sobrancelhas. Tem ordem para fazer isso? Primeiro faz, depois faz o outro? A fronto, eu acho que o ideal seria fazer antes. O transplante de sobrancelha, o ideal é fazer depois. Dá para fazer junto, no mesmo ato cirúrgico, é uma coisa que até que a gente está idealizando, a gente nem tinha conversado sobre isso, foi legal você ter falado, que eu tenho um colega que faz essa questão do implante de sobrancelha, e a gente tem conversado para pensar numa forma de fazer na mesma cirurgia. Eu fazer o temporal, aí já ajustar o formato anatômico, e ele vir fazer o implante de sobrancelha. Porque aí já otimiza tempo, né? Aquela questão, e aí resolve anatomia e resolve deficiência de pelo, né? Então seria interessante. Você busca sempre ali a simetria. Mas é muito comum e é aceitável um pouquinho de assimetria. Sim. Você percebe o paciente, como ele vai ficar nesse pós, de acordo com o teu alinhamento de expectativa antes? Você falou que a principal... O início de tudo é a consulta médica antes da cirurgia. Às vezes a pessoa fala assim, Denise, tá fora da minha possibilidade agora, minha possibilidade financeira. Você não sabe. Você não passou em cirurgia, em consulta. Você não sabe se essa cirurgia tá na tua possibilidade ou não. Sim. Quanto tempo vai demorar para essa cirurgia estar dentro da tua possibilidade. Então, primeiro precisa ir passar numa consulta, escolher o teu médico, depois você pensa no resto. Sim. Né? Saber se tem indicação ou não, porque às vezes você fica idealizando ali, nem é aquilo que vai te trazer a felicidade, né? Sim. O alinhamento da expectativa, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque quando o paciente chega, se ele procurou o médico para fazer, ele já tem uma queixa, ele já tem um desejo, e ele já está pensando em fazer com ele profissional, né? Então, dali para frente, entender, alinhar e, óbvio, se programar financeiramente, tempo de trabalho, esse tipo de coisa. Você me perguntou se eu percebo isso antes, né? Isso. Tá. Dá para perceber, dependendo do nível de exigência do paciente. É aquilo, exato. Tem paciente que a exigência não é 10, é 11. E tem paciente mais tranquilo, que entende que a assimetria é algo que faz parte. A simetria faz parte, todo mundo tem. Se a gente passar uma linha, a gente vai ter assimetria não só no rosto, no corpo todo. Então, aceitar essas mínimas assimetrias é fundamental para um bom resultado. Legal. Isso, claro, se precisar, dá para dar um mínimo retoque ali, se precisar. Sim, não? sim. Tudo bem. Não é algo que a gente deseja, mas é possível. Tá. É possível. Por isso que é importante fazer a cirurgia com segurança, né? Sem remover tecido demais. E para você ter essa margem para um possível ajuste eventual, entendeu? Muito legal. E aí, nesse ato, claro, se você já tem uma assimetria muito grande, você já vai tratar isso e corrigir, fazer esse balanço, né? Sim. Você vai fazer esse balanço. Eu costumo falar assimetria, eu costumo falar assim pro paciente, vai melhorar. Se vai ficar exatamente simétrico, aí eu não consigo te afirmar. Mas melhorar, a chance é muito grande de melhorar, né? Mas entregar 100% simétrico é o que eu busco, é o que eu gostaria para todo mundo, mas não é algo matemático. Mais exigente que o paciente é você na hora da cirurgia. Porque às vezes eu tô olhando... Você vai fazer o 100%. Eu olho o resultado de pós junto com o paciente. Eu tiro a foto depois de um mês. Legal. E daí eu falo, senta aqui, vamos colocar aqui no computador. Eu monto junto. Eu falo, e aí? Aí o paciente, graças a Deus, na maioria dos casos, nossa, doutor, tô feliz. E eu tô só olhando. Aqui podia, acho que um pouquinho... Porque eu tento... Eu acho que isso é uma coisa que é obrigatório para todo profissional. Você tentar estar buscando melhorar sempre. Sim. Né? Então, eu fico buscando alguns detalhes que eu poderia ajustar. E, na maioria das vezes, passa despercebido para os pacientes. Legal. Mas a gente busca sempre um detalhe ou outro, tentando melhorar. E como é importante fazer esse registro antes? Né? Porque... Isso é fundamental. Para ambas as partes. A memória fica curta quando a gente melhora, né? Boa. Melhora fica curta. Você esquece como é que era antes. Essa frase é boa. Fica mesmo. Aí só lembra, agora tá meio inchado. Deixa eu te mostrar como é que era antes. Né? Como é que nós começamos essa jornada aqui. Né? Isso é muito legal, assim, até um respaldo legal, assim, de segurança para as duas partes, né? Obrigatório.
do que foi feito e essa comparação. Eu acho muito legal a possibilidade também dos pacientes, das pessoas poderem ver os antes e depois, que hoje pode, eu também acho né? muito importante. Porque quando a gente falou da escolha do profissional, não tem jeito, você tem que ter o seu senso estético alinhado com o senso estético do profissional que você escolheu. Cada profissional tem a sua assinatura, não vai ser tudo igual, né? Pode tudo estar ótimo, excelente, mas diferente. Sim. Né? Então, alinhar, poder ver, eu acho que é fantástico, né? Você falou das cicatrizes, né? Te perguntei das cicatrizes, que a gente já entendeu que é uma troca, né? Então, você ganha uma cicatriz e leva uma forma melhor, né? Sim. O cuidado com essas cicatrizes, porque a pessoa vai ficar bem muito antes do processo de cicatrização estar completo. Sim. E aí, ela quer ir pra praia, ela quer tomar sol, não vai querer ir grudada com micropórnio, né? Sim. Como é que funciona essa parte, então, dessa conscientização, até de uma parte de educar esse teu paciente para que o resultado, porque ele já vai estar ótimo. Graças a Deus, que bom, você tá feliz porque ele tá ótimo, mas a cicatriz leva um pouquinho mais de tempo, né? Eu gosto de conversar tudo isso já na primeira consulta. Ótimo. Então, né, eu vou seguindo uma sequência, né? Eu converso com o paciente, examino e aí eu indico, e aí eu tiro as dúvidas, aí eu conto tudo do pós, já na primeira consulta. Legal. O que é muito importante depois que tirar os pontos, essa questão de usar pomada, não usar pomada é controverso, cada profissional tem uma preferência. Eu, particularmente, qual é a rotina? Nos primeiros dias, enquanto tá com um ponto, 7 ou 10 dias, dependendo da sutura e da agenda, não passa nada. Só faço compressa gelada. Por quê? Porque o tecido não está totalmente cicatrizado, né? Não está totalmente aderido. Então, qualquer produto que você utilizar ali, por melhor que ele seja, ele pode entrar. E aí, ir um pouquinho embaixo da pele, na região subdérmica ali, e deixar talvez alguma marquinha que não é legal. Então, eu prefiro não usar nada nos primeiros dias. Depois que eu tiro a sutura, eu avalio se precisa de alguma pomada ou não. A maioria dos casos eu não uso, tá? E só protetor solar, que isso aí é fundamental, principalmente para essa região quando às vezes fica exposta, né? Porque não tem nem a cabaninha ali, né? Não tem a cabaninha, exatamente. Essa região aqui tem a cabaninha, ela vai ficar escondida. Agora aqui não vai. Então aí protetor solar, preferencialmente com cor, fator de proteção 60, 70. E evitar a exposição prolongada ao sol. Por 30 dias. E aí por isso que eu acho legal conversar antes. Porque se vier falar depois, fala, a gente já tinha combinado. Mas é que eu tenho um cruzeiro, doutor, então não faz agora. Faz depois, exato. Espera um pouco, vai curtir o cruzeiro, depois você faz. Então eu acho que é a questão de combinar, né? De o paciente se programar. E aí, uma coisa que você comentou sobre o resultado. O resultado não é 100% dependente da técnica cirúrgica, né? Ele tem muita coisa que é dependente do cuidado pós-operatório. E cicatriz é uma das coisas. Lógico que tem técnica cirúrgica, fio, que é o cirurgião que é o responsável. Agora, cuidado de cicatriz, a gente é obrigado a orientar, a indicar, mas quem vai executar esse cuidado é o paciente. Então é importante a gente conversar e explicar direitinho. Resultado final em quanto tempo? Em média, 3 meses. 3 meses, em média. Tem paciente que chega antes. Que legal. Tem paciente que chega antes, que não incha muito. Às vezes você vê com 1 mês e meio, eu já falo, ó, vai ser isso daí, não vai mudar muito mais. Enquanto isso, então, você vai avaliar, então esse paciente volta. Eu vejo o paciente com 7 dias para tirar pontos e vejo com 1 mês. Tá. Como ele está com 1 mês, vai determinar se eu vou vê-lo de novo ou não. Tá bom. A maioria dão alta com 1 mês. Que legal. 1 mês eu dou alta, tiro a foto e aí dou alta. Doutor, eu adorei esse bate-papo, adorei bom. Essa entrevista. Eu também. Foi muito bacana, muito produtiva. Acho que deu para elucidar bem, deu para a gente entender que essa é uma cirurgia que, se tudo der certo, a gente vai passar por ela. E talvez mais de uma vez. É verdade. E tudo bem operar mais de uma vez, né? Havendo a indicação, técnica, profissional, tudo certinho. Sim. E muito legal, gostei. Acho que quando a gente está com um profissional adequado, né? Havendo a indicação, o resultado vai ser excelente, sempre vai trazer a melhora ali, né? Vou deixar o contato do doutor, @drtiagoortiz, @drtiagoortiz, do jeitinho que tá na sua tela, e também vou deixar o Instagram da clínica, que é FK Clínica Médica, FK
Clínica Médica. Doutora, adorei te receber, espero que você venha mais vezes. Jeito fácil de falar, foi ótima a entrevista. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Estou às ordens, estou à disposição. Muito obrigada. Eu vou passar às suas mãos Ah, um kit que a Empório Magistral oferece, é um mimo, né, da Empório para os legal. nossos convidados. Tem Obrigado. shot de colágeno, goma de colágeno e também um Boa. creme corporal. É um mimo da Empório para os nossos convidados. Obrigado, doutor. obrigado. Obrigada, Empório, por essa parceria e obrigada a você que está sempre aqui conosco. Faz um comentário, fala que você assistiu do começo até o fim, conta pra gente como é que foi a tua experiência aí com essa entrevista, se você já estava de olho nessa cirurgia, viu aí na capa da entrevista, se interessou, veio assistir. Aproveita e comenta, que eu vou marcar o seu comentário com o coração. Tô sempre de olho nos comentários. Obrigada por todas as visualizações aí dos nossos vídeos. Para se comunicar conosco é através do e-mail diálogo360podcast@gmail.com. Eu tô no Instagram, @DeniseLuque, e é no meu canal do YouTube que eu coloco todas as entrevistas do videocast Diálogo 360. Obrigada pela companhia. E só para lembrar que a vida é feita de diálogos e conexões, então eu te vejo no próximo episódio. Tchau!